Bom dia, bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Bom dia, família amada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bom dia, tia Janinha. Bom dia, Val. Bom dia, Mari. Bom dia, Dani. Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida, por tudo aquilo que Ele tem feito e manifestado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Não sei como é que vocês acordaram, mas que a alegria do Senhor, a graça dEle, sabe, o favor dEle, possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Ô Cal, você achou seu óculos? Eu pego ele pra você depois. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigada, Abba querido. Nesta manhã nós te agradecemos pela tua bondade. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu favor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito e operado sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos nesta manhã te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo, Pai, que fizemos que ofendeu a tua santidade. Que em nome de Jesus, Pai, nesta manhã o Senhor venha purificando a nossa mente, purificando o nosso coração, todo o nosso ser, para que nada nos impeça de aproximar do Senhor nesta manhã. Gera em nós, Pai, arrependimento genuíno. Gera em nós, Deus, uma sede, uma vontade de estar com o Senhor, de estar mais perto, de ir mais longe com o Senhor, de ir mais profundo em Ti. Que em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, nós possamos ter tempo na Tua Palavra, qualidade na Tua Palavra e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Fala conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos porque essa palavra ela é atemporal, ela permanece falando aos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a executar, a colocar em prática tudo quanto nela está escrito, Deus. Que seja um tempo precioso, que o Teu Espírito Santo ele possa ficar à vontade nesse lugar, que Ele possa mesmo ministrar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nos esconda na fenda da rocha, nos esconda debaixo da Tua mão santa e poderosa e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, bom dia e bom dia. Que hoje seja mais um dia de romper, de avançar, de entender tudo aquilo que o Pai ele tem liberado sobre as nossas vidas. Ontem nós começamos o livro de Levítico. Nós passamos por uma jornada estudando o Êxodo. Êxodo nós falamos da saída do povo ali da terra do Egito, eles peregrinando pelo deserto. E no deserto Deus fala, eu quero estar no meio do meu povo, eu vou habitar novamente no meio do meu povo. E ele dá uma ordem para Moisés, para que Moisés construísse o tabernáculo. E aí eles constroem o tabernáculo e agora da tenda do encontro, Deus ele começa a falar com aquele povo. Ontem nós lemos Levítico capítulo 1, 2 e 3, onde Deus ele começa a ditar ordens e a falar para aquele povo como ele queria que fosse feito cada holocausto, cada sacrifício, cada entrega no altar. No passado era feito no tabernáculo, hoje a entrega é feita no nosso coração. E aí nós vamos para o capítulo 4, hoje nós vamos falar sobre o sacrifício para perdão de pecado, tá? E hoje nós temos uma participação especial na live, né? Hoje vocês pediram e ela veio. Hoje a Cacau que vai ministrar sobre a vida de vocês. Deixa eu colocar aqui. É isso.
Abram aí a Bíblia de vocês em Levítico. Levítico capítulo 4. Bom dia, que Deus abençoe grandemente o nosso dia, que nós possamos, por meio da palavra do Senhor, termos o nosso coração edificado, alinhado e alimentado pelo Senhor, para que nós possamos fluir naquilo que Ele já nos deixou aí por meio da palavra dEle. Gente, eu fico nervosa, sempre quando eu vou falar da palavra do Senhor, me dá uma dor de barriga, eu fico nervosa, fico ansiosa, eu tenho muito temor, sabe, com isso. Aí eu fico nervosa, então se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa errada, vocês não me descontam. Amém? Abrem comigo aí, livro de Levítico, capítulo de número 4. Bom dia, Robertinha, bom dia, Roberta, que Deus abençoe o dia de vocês. Fala assim, ó, Levítico, capítulo número 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Eu gostaria de fazer só um pano de fundo, que eu acho muito interessante, a questão do seguinte: quando a gente vai pegar a Bíblia e estudar, eu vejo que o livro de Levítico, ele vai trazer uma essência aonde ele vai deixar revelado aqui a questão da santidade de Deus. O livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 16, ele vai nos demonstrar a santidade que Deus ele requer do povo dele para com o Senhor Deus que a gente serve. Do capítulo 17 para frente, a gente vai ver a santidade de Deus para conosco. Então, a essência do livro de Levítico vai se remeter à santidade. E a gente vê ao decorrer da Bíblia, quando a gente vai estudando, o próprio Deus ele fala: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, existem alguns atributos de Deus que a gente nunca vai conseguir alcançar e exercer aqui nessa terra, que é a onipresença, a onipotência, a onisciência. Mas existem alguns atributos de Deus que Ele permite a gente, como povo, como filho, Ele compartilha e deseja e requer que nós venhamos ser como Ele é. E um desses atributos é a santidade. Deus, Ele é um Deus santo e convém que nós também venhamos ser santos, como Ele é santo. E uma analogia que eu gosto de fazer é no sentido do seguinte: imagina você hoje, você vai adotar uma criança já com alguma idade, com uns 10 anos, 8 anos, e essa criança ela vai vir para sua casa ali cheio de princípios, pensamentos já formados, e qual que é o que a gente vai querer fazer com essa criança? Aplicar sobre ela aquilo que nós cremos, aquilo que nós conhecemos. Nós gostaríamos e vamos fazer o melhor para que ela venha conhecer o Senhor Deus. Nós vamos aplicar a ela o que é correto, o que a Escritura fala que é certo. Não precisa ir muito longe, não precisamos falar de adotar. Mas vocês que têm filho, o que vocês fazem? Vocês pegam a criança de vocês e ensinam o caminho do Senhor. Vocês ensinam o que é errado roubar, é errado falar mentira. Vocês ensinam o que é certo fazer, andar no caminho da verdade, fazer o bem. Então, por quê? Porque vocês, como pais, vocês têm aí a obrigação e o dever de passar para o filho de vocês o quê? Os princípios. E vocês desejam que eles venham carregar aquilo que vocês também carregam, aquilo que vocês também acreditam. Então, voltando aqui na Bíblia, quando a gente chega lá no livro de Êxodo, o povo estava ali no deserto. O povo estava no deserto, vivendo uma cultura que não era a cultura de Deus, comendo animais impuros, comendo animais imundos, tendo condutas que Deus ele não aprovava. Então, quando Deus ele resgata esse povo, a gente vê ali que Deus ele começa a ensinar o povo um certo tipo de purificação. Olha, vocês ali tinham idolatria, mas agora vocês não vão idolatrar. Deus dá os mandamentos, mostrando ali o caminho que eles deveriam seguir. E aqui agora no Levítico eu vejo isso. Deus ele falando assim: agora vocês vão começar a caminhar num caminho de santidade. E uma coisa que é muito importante: não tem como a gente viver uma vida de santidade sem Cristo, sem reconhecermos o sacrifício e o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Não tem como, porque não é por meio de obras, mas é por meio daquilo que Ele já fez. A perfeição e a santidade que Deus ele requer de mim e de você só vai ocorrer se de fato nós estivermos vivendo no Espírito e exalando e crendo e vivendo e desejando cada vez mais que o sacrifício de Cristo ele venha nos purificar. Então, ontem vocês viram com a Raira capítulo 1, capítulo 2, ali o 1, sacrifício de holocausto, o 2 acho que é de alimentos, e o 3 é o sacrifício de quê? Olha lá meu foguinho subindo, Raira tá com meu WhatsApp. Oi, gente. E o 3 é o sacrifício de oferta de paz.
E todos os sacrifícios, tirando o de alimento, ele vai envolver o quê? O sangue, porque a gente só é purificado, a gente só é perdoado, a gente só é santificado por meio do sacrifício de Cristo. Não tem outro meio, não tem outro modo. Então, continuando aqui. Deus aqui no versículo 1, ele vai falar a questão daqueles que pecam por ignorância. Eu acho isso maravilhoso. E dá um pouco de temor também. Mas por quê? Porque não existe nenhum pecado que eu e você possamos cometer que não possa ser perdoado. Não existe nenhum tipo de pecado que nós não possamos chegar diante de Deus e pedir perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os pecados, seja consciente, inconsciente, seja por ignorância, existe perdão, porque Cristo, ele morreu na cruz para perdoar todos os pecados. Não existe nenhum pecado que Cristo não possa perdoar, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo. E aqui vai falar do pecado de ignorância. E o que seria o pecado de ignorância? É quando nós cometemos algum pecado que a gente não tem a consciência daquilo é pecado. E aqui eu vou falar um pouco de Oséias 4, porque Oséias 4 vai falar: o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. A ignorância, ela tem entrado dentro da igreja e tem ficado viva ali diante do povo de Deus, porque o povo tem negligenciado a palavra do Senhor. Porque o povo não tem ali tido uma vida de examinar as escrituras, ver o que é certo, o que não é, o que dá para me aplicar, o que não dá para aplicar diante dessa circunstância, dessa situação, o que Deus ele requer que nós venhamos fazer. E a ignorância, ela tem sido algo que não era presente somente nesse tempo, mas é presente ainda no tempo onde nós vivemos. Porque muitas pessoas têm pecado, têm cometido pecado e não sabem que aquilo é pecado. E não sabem que aquilo é errado. Mas o fato de não saber que não é errado não quer dizer que não seja pecado. O que acontece é que a Bíblia vai nos dizer que a gente será julgado conforme aquilo que nós temos conhecimento, e no nosso tempo de ignorância não terá pecado sobre nós, porque Jesus ele justifica. Então, quando a gente comete um pecado aí por ignorância, eu creio também que o Espírito Santo ele vai nos mostrar, e um pouco mais para frente a gente vai ver o pecado de ignorância quando a pessoa ela fica sabendo, ela se torna culpada. Então, quando ela volta a praticar, ela está com consciência. Mas o pecado sem inconsciência, nós temos um intercessor, porque todos os dias nós pecamos e tem coisas que nós fazemos e a gente fala assim: opa, eu não sabia disso. Mas nós pecamos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos achegar diante de Deus e confessar esse pecado. Então, quando eu estou em casa, geralmente quando eu oro, eu falo: Deus, me perdoa por meus pecados conscientes e inconscientes, os meus pecados aí por ignorâncias. Se eu cometi algum pecado hoje que eu não tenho consciência, me perdoa, Jesus. E esse pecado de ignorância, ele tem estado dentro da igreja, ele tem estado vivo, infelizmente, dentro do coração dos crentes, porque não tem conhecido a palavra do Senhor. E aí fala aqui do pecado de ignorância. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Aqui o que é muito interessante? Um novilho sem defeito. O pecado de expiação, ele precisava ser um animal que era puro, imaculado. Por quê? Porque era transferido diante ali, o pecador chegava diante ali, né? E a vítima, que não tinha nenhum pecado, a inocência dela era transferida para mim, seria transferida para você. E o nosso pecado seria transferido por esse animal. Então era necessário esse animal ele ser sem mancha, sem defeito nenhum, porque precisava ser algo perfeito, tipificando o quê? O sacrifício de Cristo. Então todas as vezes que a gente vai ver aqui em Levítico, a gente vai ver todo o tempo. Eu tinha dificuldade de gostar do livro de Levítico, mas porque eu não tinha entendimento. Mas o livro de Levítico vai apontar todo o tempo o sacrifício que Cristo ele fez por nós, a redenção que Cristo ele fez por nós. Igual a Valéria disse aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Nós precisamos conhecer a verdade que está em Cristo. E um pouquinho antes desse versículo que está lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, fala assim: se vocês me amarem de verdade, vocês vão permanecer na minha palavra. Então, o permanecer na palavra de Deus vai nos levar a conhecer a verdade. O permanecer nas escrituras vai nos levar a ter o conhecimento da vontade de Deus. O permanecer na presença vai nos levar a ter o conhecimento da revelação daquilo que Deus ele tem para nós. Então, você entende a importância que tem de nós conhecermos a escritura e viver, ruminar a escritura e aplicar ela todos os dias, porque a revelação da vontade de Deus, a revelação do sacrifício de Cristo, a revelação das bênçãos do Senhor, a revelação daquilo que Deus ele tem para mim e para a sua vida, vai vir por meio da palavra.
E aí fala aqui que o animal ele precisava ser sem defeito, porque aconteceria essa transferência. Aquele que era inocente, ele iria transferir a inocente para o transgressor, e o transgressor ia transferir o pecado para aquele animal. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Gente, agora imagina uma coisa. Nesse tempo aqui, era necessário levar o novilho à porta da tenda da congregação. Quando a gente chega no tempo de Jesus, a gente vê que muitas pessoas, ao chegar ali no templo, muitos chegavam com o animal ou compravam um animal ali na porta do templo. E isso já identificava o quê? Opa, você está comprando um animal, você está levando um animal, é porque pecou. O pecado naquele tempo, ele não era algo que era oculto. Se você pecava, você estava com um animalzinho, já identificava que você ia ali diante do Senhor, porque ou cometeu um pecado, ou você ia fazer ali um sacrifício pacífico de comunhão com o Senhor, estava com um bolinho ali, uma oferta ao Senhor, mas estava demonstrando uma atitude, seja de adoração, seja de correção, de alinhamento com o Senhor, de perdão, seja de comunhão, mas algo relacionado a nós para com Deus. Hoje o que tem acontecido muitas das vezes é que os nossos pecados, ele não têm sido mais expostos. Os nossos pecados, eles têm sido ocultos. Ocultos não no sentido de, eu pequei e vou confessar para o Senhor, mas nós não temos mais a prática de confessar os nossos pecados uns para os outros. Não falo se abrir o seu pecado para qualquer pessoa, mas de expor, olha, de fato, hoje eu pequei. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no livro de Tiago vai falar que quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros, nós somos curados. A oração, você confessa o seu pecado para um justo, o justo ele irá orar pela sua vida e você será curado. Quando nós chegamos diante de Deus e nós confessamos o nosso pecado, vai falar lá no livro de 1 João, que nossos pecados nós seremos o quê? Perdoados. Quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, nós somos perdoados de todo pecado, de toda transgressão, de toda iniquidade. Quando nós confessamos para o nosso próximo, nós somos curados. Você vê a diferença? E a questão da unidade acontecendo no sentido, Deus ele nos perdoa, mas a oração do justo ela nos cura. Porque muitas das vezes nós confessamos o nosso pecado, mas ainda existe culpa, ainda existe ferida, ainda existe algo dentro do nosso coração. E nós precisamos voltar à prática de confessar, seja para o seu pastor, alguém que você confia, mas de mostrar, olha, eu pequei. Ora por mim, me ajuda, eu estou tendo uma luta, eu estou tendo uma dificuldade, eu preciso do sangue de Jesus me remindo, eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida, porque todas as vezes que nós ocultamos, nós é como se a gente estivesse fazendo algo escondido, assim, Jesus, mas ele me limpa aqui só no escondidinho. E aí fala, e trará o novilho à porta da tenda. Então era algo exposto, olha, pecou, todo mundo sabia, e não tinha quem poderia julgar, por quê? Todos nós somos pecadores. Mas o que tem acontecido? Uma geração que tem tido muito pecado de ignorância porque não conhece a Bíblia, e uma geração que infelizmente não tem vivido de fato o Evangelho na maneira de ser íntegra, no sentido do que nós precisamos aplicar o sacrifício, o sangue de Cristo todos os dias sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer e fazer isso vivo todos os dias na nossa vida. Cristo morreu em prol da minha vida e da sua vida. Cristo ele pagou um sacrifício em prol da minha vida e da sua vida. Cristo ele fez algo maravilhoso naquela cruz e nós precisamos ser todos os dias transformados. Nós precisamos todos os dias nos entregar a esse sacrifício e reconhecer aquilo que ele fez por nós e não ter medo de falar, porque o que tem acontecido? Uma geração que chega e fala assim, eu não tenho pecado nenhum. Por externo nós demonstramos algo que não está dentro de nós. Nós temos mostrado para as pessoas uma imagem de perfeição, mas dentro do coração da gente somente Deus sabe como está. As pessoas têm mostrado um sacerdote santo, puro, mas por dentro aqui cheio de transgressão. Nós precisamos viver a verdade. Somos falhos, somos pecadores, somos necessitados do sacrifício de Cristo. Não existe ninguém perfeito. Então quando aqui começa pelo quê? Quando um sacerdote pecar, o sacerdote era uma pessoa ungida, uma pessoa separada pelo Senhor, uma pessoa ali deveria ser cheio, da presença de Deus, mas ele também estava sujeito a pecar. Ele também estava sujeito a errar. E nós temos visto hoje líderes que têm se pontuado e achado que são perfeitos e apontam o pecado um do outro. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para reconhecer o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas e andar por meio daquilo que ele conquistou por nós. E aqui vai falar, trará um novilho
e colocar a mão na cabeça, que é a questão que eu falei com vocês da transferência. Uma vez que eu colocava a mão na cabeça do novilho, o meu pecado simbolicamente transferia para aquele novilho e eu seria considerada o quê? Pura, justa. Mas por que isso aconteceria? Porque fala aqui, ó. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Aqui é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque o número 7 ele vai significar o quê? A perfeição. Então, a gente era, qual que seria a palavra? Perdoado, justificado, não é só simplesmente porque colocamos a mão sobre a cabeça e transferimos, mas porque tinha sangue, e o sangue, ele é vida. E quando o sacerdote, ele degolava aquele animal, tinha uma bacia, e esse sangue do animal caía sobre a bacia, e ao pegar depois aquele sangue e aspergir 7 vezes, significava que aquele pecado não teria mais efeito, que aquela pessoa ela estava o quê? Purificada completamente, porque o sangue ele é vida, o sangue ele purifica, o sangue de Jesus ele nos trouxe vida, o sangue de Jesus ele nos purifica de toda iniquidade, de toda transgressão, de todo pecado. Então o fato de aspergir 7 vezes significava o quê? Purificação completa, porque o sangue de Jesus ele não faz uma purificação incompleta, mas ele purifica por todo. Não existe algo que Jesus ele não consiga não purificar. Então nós precisamos ter a nossa fé firmada nisso. Nós precisamos ter a nossa fé firmada no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. E aí continuando aqui vai falar o seguinte: aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. O fato de falar o sangue nas 4 pontas, isso é algo maravilhoso e tremendo, porque significa que o perdão ele está disponível para todos nós que cremos no nome de Jesus. O perdão, nós temos livre acesso ao perdão de Deus, mas nós precisamos reconhecer primeiro o que? Cristo, porque tudo isso, desde o início, de pegar um animal, de degolar, colocar a mão, degolar, é a tipificação do sacrifício que Cristo ele fez por mim e pela sua vida. Não existe santificação, não existe purificação, não existe redenção sem nos voltarmos para o sacrifício que Cristo ele fez para nossas vidas. E o livro de Levítico ele vai tratar muito disso. Então, nós temos acesso à graça, nós temos acesso ao perdão, nós temos acesso a sermos purificados, santificados, justificados por completo quando reconhecemos Cristo, quando nos arrependemos, quando nos achegamos diante do Senhor, porque tudo isso acontecia diante da presença de Deus. Ele chegava diante da presença ali da tenda, ali da congregação, diante do Senhor, degolava diante do Senhor, aspergia diante ali do altar do Senhor, porque o pecado tinha sido feito contra o mandamento de Deus. A transgressão havia sido feita diante da presença de Deus. Era uma quebra, seja de um princípio, seja de um estatuto do Senhor, mas era uma transgressão contra o Senhor. Então necessário é ser o quê? Diante da presença de Deus. Nós precisamos nos redimir diante da presença do Senhor. Continuando aqui. Eu tô indo muito rápido, gente. Eu falo só pra Gleice. A Gleice perguntou assim: para quem o sacerdote confessava seus pecados? Naquela época, o confessar era ir diante do sacerdote, né? Explica isso para ela. O que acontece? Naquela época acontecia o quê? Quando vamos supor, eu pequei, eu chegava ali diante do sacerdote, chegava a comer um animal. Olha, sacerdote, eu cometi um pecado ali diante de Deus e trouxe aqui. E acontecia o quê? Isso aqui que nós estamos falando. O sacerdote representava aquela pessoa diante de Deus. Exatamente. Agora a dúvida dela é com o sacerdote. Como o sacerdote fazia isso? O sacerdote ele tinha autorização para oferecer. O sacerdote, quando a gente vai chegar um pouco aqui mais para frente, o que a gente vai ver? Existia um pecado, não é um pecado, existia uma cerimônia, um ritual que o sacerdote ele faria anualmente pelos próprios pecados. Ali ele tinha autorização de representar
a pessoa, porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: toda essa cerimônia e essa simbologia que estava acontecendo, o sacerdote, ele tinha autorização de chegar diante de Deus. Ele não era a pessoa que tinha pecado, mas ele tinha autorização de chegar diante de Deus, fazer todo esse ritual para o quê? Para a purificação daquela pessoa, correto? Mas quando a gente chega lá no Novo Testamento, o sacerdote ele muda. Por quê? Porque Jesus, ele vem cumprir toda a lei. Então, aqui, a gente vê no livro de Levítico, que Jesus, ele não é só simplesmente o animal que foi imolado, que foi derramado o sangue, que foi derramado ali, que foi aspergido o sangue sobre o altar. Mas Jesus, quando a gente chega ali no Novo Testamento, a gente vê o Cordeiro Santo e Vivo de Deus, mas a gente vê Jesus também sendo o sumo sacerdote, ainda acima do sacerdote. E o sacrifício de Jesus, ele não só foi simplesmente o animal, mas ele foi aquele que o quê? Que aspergiu o sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então o sacerdote, ele não tinha uma pessoa específica que ele chegava e falava assim: olha, vou confessar o meu pecado. Mas ele tinha o ato de fazer o quê? Pequei. Eu vou chegar diante da tenda da congregação, porque o versículo 1, até onde a gente está vendo, é o pecado de um sacerdote ungido. Depois aqui mais para frente, eu acho que no versículo 3 para frente, a gente vai ver o pecado da congregação. Depois a gente vai ver o pecado, acho que vai ficar nesses dois. Mas aqui é quando o sacerdote pecar. Quando o sacerdote pecava, ele não tinha alguém para ele confessar o pecado. Mas ele fazia o quê? Ele chegava ali com o carneirinho dele na tenda da congregação. Opa, aconteceu alguma coisa, o sacerdote pecou. Mas você sabe por que isso aqui é muito interessante e começa pelo sacerdote? Porque muitas das vezes a gente tem uma religiosidade de achar que o líder não peca, que o líder não pode pecar. Hoje, uma das coisas que eu bato muito na tecla é como a religiosidade da igreja impede da liderança se posicionar como um pecador diante da igreja. Se hoje, na denominação, na congregação que você hoje serve, chamar lá na frente pessoas que estão desanimadas, fracas, que não estão conseguindo orar, pessoas que estão cabisbaixas, se o seu pastor ele for lá na frente, é motivo de escândalo para muitos. Se hoje for chamado na igreja, vem aqui na frente você que tá aí passando aí, tá com o coração às vezes assim amargurado, você que tá numa situação aonde todos nós estamos sujeitos, se alguém da liderança for ali na frente, gera motivo de escândalo. Porque você fala assim: opa, o pastor que é o pastor da igreja, ele não tá orando, o pastor que é o pastor da igreja, ele não tá fazendo isso, gera motivo de escândalo, mas por conta da religiosidade da igreja. A igreja ela não tem maturidade para aceitar que a sua liderança ela também peca. Então isso tem levado muitas das vezes pecados ocultos, porque se alguma pessoa chegar e falar assim: vamos pegar, não existe pecadinho e pecadão, mas um exemplo de um pecado, entre aspas, que seria julgado pela congregação como normal. Inveja, fofoca. Um pastor fofoqueiro. Vamos vir aqui pra frente, você que tem aí um problema aí com dinheiro de administração, você que passa os outros para trás. Se o pastor for na frente, gera escândalo. A igreja não tem maturidade. Então isso tem gerado hoje uma igreja que tem pecados que não confessam. Coloca ali na questão de oculto, porque a própria igreja que era ali para abraçar e para curar, é a igreja que apedreja, é a igreja que julga, é a igreja que o quê? Que não aceita. Então aqui a gente tem o exemplo de um sacerdote que era ungido, que era um líder, que representava ali o próprio Cristo lá na frente, porque Cristo era sumo sacerdote, mas tipificava, né, o que Cristo ia fazer também por nós. Mas ele chegando diante da congregação com um animalzinho ali, na tenda da congregação, colocando a mão ali na cabeça do animal, transferindo a sua culpa, reconhecendo ali seus erros, diante da presença de Deus, mas ele andava com o animal na tenda da congregação, quem tivesse ali visse. Então ele não tinha para quem confessar, mas ele também estava sujeito a pecar, até que você chegar diante de Deus, reconhecer o seu pecado, se redimir diante da presença de Deus e oferecer sacrifício diante da presença de Deus. E fala que se Deus não recebesse, ele morria, né? Então, se Deus ele não recebesse aquele pecado, ele corria o risco de morrer. A Raira, ela falou aqui há mais tempo atrás, quando o sacerdote ele entrava para oferecer um sacrifício, mas esse sacrifício, eu creio, depois eu vou até falar, eu acho que era aquele que acontecia uma vez no ano. Ele tinha cordinha, né? Tinha uma cordinha, tinha uns sininhos ali no pé. Quando ele entrava ali para oferecer um sacrifício, se ficasse muito tempo parado, não acontecia nada, ele caísse morto pela cordinha que puxava o sacerdote de volta. Então, precisava o quê? Não é simplesmente, cheguei aqui, Deus, aqui, pequei, valeu, toma. Não, gente.
mas é necessário verdadeiramente arrependimento. É necessário verdadeiramente nós reconhecermos Cristo. Eu estava fazendo só uma ênfase, estava dando aula à escola dominical para os meninos que faz parte do judô. Eles têm um devocional antes de ir para o treino. E a gente estava falando sobre arrependimento. Quando uma pessoa de fato ela se arrepende daquilo que ela comete, o resultado vai ser mudança de conduta. Você vai ver o fruto do arrependimento quando aquela pessoa ela mudar a conduta dela, ela não voltar a praticar aquilo. Mas quando a pessoa ela tem um remorso, o resultado vai ser o quê? Ela vai continuar fazendo aquilo novamente. Se eu chego aqui e perto da Raira e belisco ela e fala, ai, doeu, se eu não me arrepender de gerar uma dor nela, eu vou sempre fazer isso porque eu não estou me importando. Mas o fruto do arrependimento é eu mudar de conduta e nunca mais fazer aquilo com ela. Então nós precisamos, assim como o sacerdote, Deus ele não estava ali olhando somente o animal ser perfeito ou imaculado, mas o coração também conta. Porque não adianta a gente chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu pequei, me perdoa, que o sangue de Jesus me purifique, que o sangue de Jesus me justifique, Ele já levou meus pecados na cruz, se não tiver arrependimento sincero e genuíno. A mesma coisa do batismo. Se você não for gerado em você, e era o que João Batista falava, raça de víboras, produzir primeiro fruto de arrependimento e depois vocês vêm aqui para se batizar. Se não for gerado o fruto de arrependimento, que é o quê? É a conversão, é a mudança de direcionamento, não adianta batizar. Vai ser somente um banho. Então naquele tempo não tinha uma pessoa que o sacerdote vou confessar os meus pecados. Porque essa parte do confessar os pecados também a gente vai ver ela lá no Novo Testamento, vindo com Jesus. Aqui na lei não tinha muito essa questão de confessar o pecado, mas tinha a questão de reconhecimento do pecado e o sacrifício. Mas o confessar nós vemos lá no livro de Tiago. A necessidade de nós confessarmos o nosso pecado. Por quê? Porque agora na graça, quando Jesus vem, não existe mais sacrifício. Não existe mais, já eu pequei, eu tenho que andar com um animalzinho e levar lá na igreja para degolar. Porque o sacrifício já foi pago. O sacrifício já foi feito pelo sangue de Jesus. Mas hoje há a necessidade de confessarmos o nosso pecado para sermos curados. Perdoados diante de Deus. Então o sacerdote ele chegava ali porque ele não precisava, entre aspas, naquele momento ser curado, mas ele precisava ser perdoado. Então tudo era feito diante da presença de Deus. Porque na lei, se você pecava, você tinha consequências, e muitas das consequências era o quê? Era a morte, porque o castigo da lei é o quê? O que a lei traz? É morte. Mas a graça, ela vem o quê? É o dom gratuito, que é o quê? A vida eterna. Tá? Alguma dúvida aí? Continuando. Se eu estiver indo rápido, vocês podem falar aí, que a Raira me fala aqui, porque eu falo às vezes muito rápido. Versículo 8. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre o rins, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. Quando a gente chega aqui no Levítico 3,16, que foi que a Raira finalizou ontem com vocês, a gente vê Deus ele virando para o povo falando assim, e o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura é do Senhor. A gordura ela vai simbolizar bênção e prosperidade de Cristo. Mas naquele tempo também era cuidar de Deus com aquele povo. Hoje a gente vê que tem gente que gosta muito de comer picanha. E a picanha boa é com gordura, mas a gordura ela também gera colesterol. E uma das maneiras de Deus ele cuidar da saúde do povo era o quê? Olha, vamos tirar toda a gordura, porque tudo em excesso faz mal. Era Deus cuidando também da saúde do povo. E era Deus também guardando a gordura no sentido do quê? A prosperidade e as bênçãos, ela vem do Senhor. Ela não vem do homem, ela vem do Senhor. Ela vem do sacrifício daquilo que Cristo ele fez. Então somente Ele pode dar prosperidade, somente Ele pode dar saúde, somente Ele pode dar as bênçãos, somente Cristo. E aí aqui fala, a gordura é do Senhor. Continuando. Versículo 10. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas, o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo, sobre a lenha onde se lança a cinza se queimará. Aqui é interessante que o animal ele não era queimado ali junto da congregação.
era levado num lugar separado. Hoje, quando eu e você pecamos, não é necessário a gente ser salvo novamente, mas é necessário nós sermos perdoados. E a cinza do animal, ela tipificava o quê? Que o pecado, ele havia sido por todo consumido. Não existia mais efeito do pecado sobre a vida daquela pessoa. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, a gente vai ver que a morte de Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi também tirado do arraial. Ele foi levado lá para uma montanha chamada Gólgota, que significava caveira. Ele foi tirado ali de dentro de Jerusalém. Então Jesus, ele cumpriu, gente, ele cumpriu toda a escritura, toda a lei, tudo aqui que está falando é a sombra daquilo que Jesus, ele havia feito. E todo o pecado, aqui a cinza, Jesus, ele não foi queimado, mas ele foi crucificado, foi derramado o sangue. Então hoje, naquele tempo, a cinza significava o quê? Olha, foi consumido. Porque o animal agora ele estava tipificando, simbolizando a pessoa que tinha pecado. Então foi consumido, não existia mais efeito do pecado sobre aquela pessoa. Então estava aniquilado. E aqui é o pecado do sacerdote. Aí agora o versículo 13. Quem foi a moça que perguntou o negócio, né? Gleice ou Gleice? Acho que é Gleice, né? Aqui, ó. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, agora é a congregação de Israel, e já não é o sacerdote. Começou com o sacerdote, agora tá, não é hierarquia, mas tá descendo. Mas é o quê? A gente vai ler aqui, mas é o mesmo ritual, muda uma coisa ou outra, mas a cerimônia é a mesma. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Era necessário fazer a mesma coisa. Gente, não existe privilégio para quem que está na liderança, para quem que está sentado no banco, para quem que está servindo, para o obreiro. Não existe privilégio. Pecou. Todos nós pecamos e todos nós todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. A Bíblia vai falar lá no versículo de Romanos, e todos pecaram contra Deus, todos estão desconstituídos aí da glória. Nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia. E não existe, ele é líder, então para ele nós vamos pegar aqui mais leve. Não, é a mesma coisa. Vai mudar uma coisa ou outra ali, mas o ritual mesmo. Vai pegar um animal, vai levar na tenda ali, de frente à tenda da congregação, vai degolar diante do Senhor, vai colocar ali a mão sobre a cabeça representando. É a mesma coisa, porque Cristo ele não morreu, por líder eu vou morrer assim. Agora para a congregação vai ser dessa forma. Agora para os novos convertidos, não. O sacrifício é único, o sangue é único. E o proceder que nós precisamos ter tem que ser o mesmo. Não tem diferenciação, não tem privilegiação. Nós precisamos comportar da mesma maneira. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Aí continuando. E quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. A diferença aqui é o quê? Que lá atrás era o sacerdote, e quem que colocou a mão foi o sacerdote, mas aqui agora é um ancião, mas colocou a mão, a pessoa levou, houve a transferência. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e aspergirá 7 vezes, purificação completa, perante o Senhor diante do véu. Diante do véu por quê? Porque esse altar era o altar de incenso, diante do véu, porque era um lugar de intercessão. Hoje, quando nós pecamos, a Bíblia vai falar que lá no céu existe um Cristo Jesus que intercede por nós. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, que está intercedendo por nós a todo tempo, diante de Deus, porque o sacrifício já foi pago. É ele que nos justifica, é ele que nos santifica, é ele que fala assim, está purificado completamente, está santificado. É ele que fala, eu tiro o efeito do pecado, porque ele fez o sacrifício por nós. Então, diante do véu, por quê? Diante da intercessão, de um ato intercessório por nós. O que Jesus ele fez na cruz foi um ato também intercessório pela minha e pela sua vida. Não simplesmente levou o nosso pecado, como fala lá em Isaías 53,
Que ele fez o quê? Que ele levou todos os nossos pecados, o castigo e todas as nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou os nossos pecados, é ele que nos justifica, é ele que nos santifica, e é ele que fala, olha, venha. Por quê? Porque ele é santo. E o relacionamento nosso com Deus precisa a gente andar em santidade também, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santo como eu sou santo. Então, para nós termos um relacionamento com Deus, para nós caminharmos e termos a revelação indo mais profundo com Deus, a todo tempo levítico a gente vai ver o quê? Santidade é algo essencial. Santidade é uma dos atributos de Deus, é uma das coisas que a igreja hoje já não se prega com tanta veemência. Nós precisamos andar em santidade, precisamos andar em retidão, precisamos fazer o que a palavra fala, precisamos todo o tempo estarmos debaixo do sangue de Jesus, nos arrepender constantemente. E se a gente não está arrependendo, o Espírito Santo gera em mim o arrependimento, me convença dos meus pecados. Se o nosso coração se esfriou, gente, porque o que mais acontece hoje em dia é uma igreja fria, é uma igreja que não pede mais perdão com fervor, uma igreja que não se arrepende, é uma igreja que não chora mais pelo pecado que cometeu contra Deus, porque já se acostumou, Jesus já morreu porque pecado, ô Jesus, me perdoa aí, viu? Valeu, eu já pedi perdão. Mas não chora, Deus me perdoa, eu fiz isso, errei, o pecado precisa doer, sabe por que precisa doer? Para a gente não voltar mais a praticar, para a gente não voltar mais a fazer aquilo que é errado, porque o pecado é a transgressão contra o Senhor. Quando nós pecamos, a gente não está pecando somente contra o nosso irmão, mas a gente está pecando contra a palavra, contra aquilo que Deus estabeleceu, a gente está indo contra aquilo que Cristo ele fez na cruz. Mas aí quando a gente chega diante dele e fala assim, Jesus me perdoa, com o coração verdadeiramente arrependido, com o coração verdadeiramente quebrantado, ele nos perdoa, ele asperge o sangue sobre o altar e fala, está purificado completamente. Ele pega ali o sangue, coloca na ponta do altar e fala assim, o perdão está disponível para aquele que crê. E o perdão, se a gente for parar para ver, primeiro ele asperge o sangue diante do altar ali, do véu. Primeiro ele asperge, porque ele está purificando. Depois que ele coloca ali o dedo na ponta do altar, porque depois que você está purificado, o perdão ele vem. O perdão ele vem. A graça ela vem por completo e nos enche, nos purifica e nos santifica diante daquilo que nós cometemos de errado diante de Deus. Existe um Deus vivo que está ali no trono hoje, ontem, amanhã e a cada minuto intercedendo por nós, pelos nossos pecados, seja voluntários, involuntários, mas ele intercede por nós. A obra que Cristo fez na cruz, ela já foi feita, é uma obra perfeita, não depende mais dele, depende de nós, de tirarmos de dentro do nosso coração um coração endurecido, um coração religioso, um coração pecaminoso. Pecado nós sempre teremos, todos os dias nós pecaremos, mas a diferença nossa para quem está no mundo que não conhece Jesus é que nós somos pecadores arrependidos. Mas o que tem acontecido é que o povo de Deus tem se equiparado, porque não está sendo mais um pecador arrependido, é um pecador que pecou, reconheceu, ô Jesus, eu pequei, me perdoa aí, mas cadê o arrependimento genuíno? Pede perdão agora e daqui a 5 minutos está fazendo de novo. Não arrependeu verdadeiramente, não quer a mudança verdadeiramente, porque o verdadeiro arrependimento vai fazer a gente, ainda que um pouquinho mais para frente você escorregue de novo, mas a cada dia progressivamente você vai o quê? Melhorar. Cada dia progressivamente, se você pecava ali, fazia aquele pecado 5 vezes durante o dia, opa, melhorei, baixou para 4, baixou para 3, baixou para 2, baixou para 1, ai, venci, não estou cometendo mais esse pecado. Então um negócio interessante aqui, que as pontas do altar também, sabe o que ela referia? A domínio. Domínio. Isso significa o quê? Que nós precisamos ter domínio sobre o pecado. Mas será que nós conseguimos ter domínio sobre o pecado por esforço próprio? Jamais. Tanto é que se a gente for lá no livro de Gálatas capítulo 5, nós vamos ver ali sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele consiste em o quê? Domínio próprio. O fruto do Espírito, ele vai consistir no domínio próprio. São 9, né?
A gente tem maneira de falar assim, o fruto do Espírito são 9 partes. Não. Do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então o domínio próprio a gente só tem o quê? Se a gente tiver o Espírito. Não tem nada que nós façamos, que nós possamos fazer, se não for diante da obra redentora que Jesus já fez e sem o Espírito Santo. Não tem como ter domínio próprio sem o Espírito Santo. Então o domínio, nós precisamos todo dia do Espírito Santo, por quê? Opa, é pecado, né? Vamos supor que é um pecado. Opa, é pecado, não vou. O Espírito Santo me ajuda, não vou. Mas se a gente não vai ao Espírito Santo, aqui a gente vai, se lambuzar no pecado, eu Jesus, eu pequei. Perdoa, Jesus. E amanhã tá bebendo de novo o copo ali com água, simbolizando o pecado. Não tem como. Não tem como. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Quer ver a Deus? Se santifique. E sabe como que a gente santifica? É no sangue de Jesus. É no sangue de Jesus. Perfeito não é aquele que não peca. Perfeito é aquele que peca e reconhece todo dia está se lavando o sangue. Porque a perfeição não vem por meio daquilo que nós fazemos. A perfeição vem por meio daquilo que Ele já fez. Por meio do que Ele já fez. E nós só seremos aceitos por meio de Cristo Jesus. O sacerdote, a congregação, ela só era aceita porque aquele animal que era trazido ali, ele era imaculado, não tinha mácula, não tinha defeito, ele era perfeito. Então o sacrifício só era aceito porque primeiro o animal que estava ali, ele era perfeito, ele era vítima, ele não tinha pecado nenhum. A gente só é aceito porque aquele que era perfeito, ele morreu no nosso lugar. Porque ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas transgressões, os nossos vícios. Gente, já foi levado, já foi pago. Não tem mais nada, entre aspas, que Jesus ele possa fazer por nós. Agora depende da gente se posicionar naquilo que ele já liberou, naquilo que ele já fez. Depende da gente tomar posse daquilo que ele já disponibilizou pra gente. É o arrependimento, é o perdão, é a santificação. Agora depende da gente. Chegar ali na tenda da congregação, reconhecendo o nosso pecado. E era interessante porque você levar ali, o animal ali diante da tenda da congregação, era algo humilhante, era algo vergonhoso. É a mesma coisa de hoje você chegar diante da sua congregação e falar assim, gente, vou confessar um pecado aqui para todo mundo aqui da congregação. É vergonhoso. Por quê? Porque a igreja hoje não está preparada para isso. Mas é vergonhoso. Sabe? Às vezes a gente tem vergonha, timidez de contar um testemunho, de estar diante da congregação e falar algo bom. Agora imagina para confessar algo ruim que está dentro da gente. É triste. Mas nós precisamos caminhar nessa verdade, precisamos caminhar aqui diante daquilo que Deus já deixou para a gente liberado. Continuando, agora não sei nem o que eu parei aqui. Expiação. Anciões, aqui ó, parei no 15. Degolará o animal, aí 7 vezes, 17, 18. E daquele sangue porá sobre a ponta do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. A base do altar do holocausto, a base o quê? Do juízo. O altar do holocausto era o lugar onde que colocava o animal para ser queimado. É o lugar do julgamento. Ou seja, além de fazer tudo aquilo ali, purificar, é aonde tivesse o juízo, falar assim, olha, acabou, justifiquei. Você sabe o que está para ele aqui agora? O lugar onde que era condenação era derramado vida. Aquele que pecou agora ele tem vida, sabe por quê? Porque eu paguei o preço, Jesus falava. É como se Jesus falasse assim, ó, eu paguei o preço, agora que eu estou derramando a condenação, não tem mais não, porque eu justifiquei, eu paguei o preço, eu levei o sangue, eu levei o pecado dele. E sabe o que é interessante aqui também? Vou finalizar para me falar isso aqui. Aí tira aqui toda a gordura e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho como fez no novilho da expiação. Assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro. E a expiação do pecado da congregação. Sabe o que é interessante aqui? A pessoa da congregação, o povo que havia pecado, eles não faziam nada. O sacerdote estava ali, os anciões colocavam a mão, eles só simplesmente o quê? Via o que estava acontecendo. Pegou o novilho, degolou o sangue, aspergiu, não fazia nada. Quem fazia era o sacerdote. O sacerdote aspergiu o sangue porque ele tinha autorização para fazer. E isso é o que Jesus fez e faz por nós. Porque hoje, sabe o que nós temos? A consciência do pecado. Nós vemos aqui por meio da palavra o sacrifício de Cristo. Ele morreu, ele levou o nosso castigo, ele foi humilhado, ele foi ali, bateram nele, esbofetearam ele, ele passou pelos piores
ali foi caluniado, blasfemado, falaram mal dele e tudo mais. Mas é como se, tipo assim, a gente vê a história aqui, ó, diante dos nossos olhos. E o que a gente fez diante de tudo que Cristo fez? Nada. Mas hoje nós temos a consciência. Assim como aquela congregação que não fazia nada, porque não tinha como ela entrar ali na tenda da congregação, não tinha como ela pegar o sangue e aspergir, era outra pessoa que representava. Cristo, ele fez tudo por nós. Cristo é o sumo sacerdote. E nós não fizemos nada desse sacrifício. Mas hoje nós observamos tudo para quê? Para termos a consciência daquilo que ele fez por nós. Daquilo que ele hoje intercede pela minha e pela sua vida. Continuando aqui que eu estou passando o horário. 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é: depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. É a mesma coisa, seja príncipe, seja sacerdote, seja congregação. Vai mudar uma coisa ou outra, é o animal que trouxe, é quem colocou a mão em cima, mas a simbologia é a mesma. Chegou ali, colocou transferência, asperge o sangue, ponta do altar, acabou. Queimou ali fora ali do arraial, da congregação, consumado o pecado, não tem efeito nenhum, é o mesmo. Não tem diferenciação. Continuando, 27. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Aqui tem estudiosos que falam que o fato de trazer a cabra, por ser um animal feminino, era como se também tivesse uma tipologia da Eva, porque a Eva, por meio dela ali, do posicionamento dela, ela havia feito o quê? Pecado, e o pecado entrou. Então é como se, tipo assim, o animal tipificasse, trouxe uma cabra, é da onde surgiu, mas acontece a mesma coisa ali. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar com cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito, trará. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará, por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Então aqui está falando, em cima a gente falou da cabra, e aqui embaixo falou de uma cordeira, que são animais femininos, mas o interessante fala o quê? Uma fêmea sem defeito. Apesar de fazer uma tipologia, a Eva precisaria ser um animal sem defeito. Por quê? Era necessária a transferência ali de colocar a mão sobre o animal e o fato de ser inocente, um transferir para o outro. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura, como tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará a expiação dos seus pecados que cometeu e será perdoado. Vai dar para ir era para ir por 5 hoje, mas não vai dar para ir por 5 não. Mas uma coisa que eu deixo para vocês aqui hoje. Vou falar igual a Raira fala, que ela sempre fala, né? Se tem alguém que está vivendo aí uma vida que precisa de fato se arrepender, que tem pecados que você tem consciência que o que você está fazendo está indo contra o Senhor todos os dias. Pecados todos nós temos, mas existe diferença, porque tem pecado de iniquidade. O pecado de iniquidade é aquele pecado que nós praticamos constantemente, que é aquele pecado de estimação.
Se tem algum pecado que você tem cometido, que você tem inferido ao Senhor, algo que você quer mudar e você não consegue, só existe um lugar. É a cruz. Só existe um lugar. É o sangue de Jesus. Se você hoje tem a oportunidade, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, hoje é a oportunidade. Você que não aceitou, fala, eu quero aceitar o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Você que precisa entregar alguma área da sua vida, você que precisa ser purificado por algum pecado que você tem cometido ao Senhor, mas você não tem tido forças, escreve, eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida. Nós estaremos orando por você. Eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida, todos os dias. E o errado é quando nós nos colocamos numa posição de a gente achar que nós já somos salvos, já somos justificados, purificados e a gente não precisa mais do sangue que já foi derramado. Mas todos os dias nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Ainda que seja pecado por ignorância, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos arrepender dos nossos pensamentos, nós precisamos arrepender dos nossos sentimentos. Porque se a gente ainda está aqui nessa terra, porque a gente ainda não é perfeito. E a perfeição a gente só vai alcançar em Cristo. A gente não alcançou ainda a estatura de varonilidade perfeita que Cristo ele alcançou. Então, hoje é o dia de nós entregarmos diante da cruz, de nós colocarmos ali o nosso animalzinho que simbolizava o reconhecimento do nosso pecado, que simbolizava Jesus, eu estou chegando aí, Deus, estou chegando diante da tenda da congregação porque eu pequei e eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu não quero carregar esse pecado, essa morte de forma oculta, mas eu quero me livrar desse pecado. Quando nós chegamos no livro de Isaías 59, vai falar assim, que a mão do Senhor, ela não está ressecada, ressequida, para que não possa nos abençoar. E os ouvidos do Senhor, Deus, ele não está surdo, não estão tampados para que ele não possa ouvir aquilo que nós pedimos. Mas os nossos pecados é o que faz a separação nossa para com Deus. A Bíblia vai falar em Romanos 8, do versículo 40 para frente, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nem o pecado, nem a altura, nem a mortandade, nem o porvir, nada nos separa do amor. Mas o pecado, ele faz uma separação nossa com Deus. Ainda que nós estamos em pecado, Deus continua nos amando, mas nós estamos separados dele. E a reconciliação nós só temos por meio do sangue de Jesus. A reconciliação, a reconexão, nós só temos por meio do sacrifício de Cristo. Por isso, todos os dias, quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender, clamar pelo sangue de Jesus, porque somente Ele nos limpa, nos justifica e nos faz ser reconectado com Deus. Somente Ele nos leva para esse caminho de vida, somente Ele tira a morte, somente Ele tira o pecado, somente Ele tira os vícios das nossas vidas. Nós precisamos todos os dias. Tem alguém que escreveu alguma coisa, Rafa? Eu não consigo ver. Tem. Somente Ele. Pergunta se a Ana escreveu, eu preciso do sangue de Jesus todos os dias da minha vida. Amém, Ana. E a Karine também escreveu. Aí pergunta se elas estão aceitando Jesus, se elas querem reconciliar. Vocês querem reconciliar? Vocês estão aceitando Jesus? Ou vocês têm algo específico, uma área específica onde vocês precisam e reconhecem que precisa do sangue de Jesus para purificar, para vocês largarem, seja um pecado de estimação, seja uma área que vocês não estão conseguindo romper. Gente, porque é ruim a gente estar caminhando com Jesus, a gente saber que nós estamos errados, que nós estamos todo dia ferindo a santidade, todo dia quebrando os princípios dele, e a gente não conseguir sair deste lugar. É muito ruim. Mas a gente, como um corpo de Cristo, nós não estamos aqui para apedrejar, nós não estamos aqui para apontar pecado, mas nós estamos aqui para nos colocar na mesma posição e falar assim, olha, da mesma forma que você precisa do sangue de Cristo, eu também preciso, porque da mesma forma que você peca, eu também peco. O sacrifício que ele fez na cruz foi pelos meus pecados, pelos seus. E como corpo, nós precisamos reconhecer e abraçar aqueles que reconhecem que precisam. Se a gente já venceu o pecado que a pessoa está cometendo, não é apontar ou falar está errado, mas a gente ajudar. A gente amar. E ajudar essas pessoas a alcançar aquilo que nós alcançamos já em Cristo Jesus. Amém? A Karina escreveu. Já estou finalizando, tá, gente? A gente vai orar agora. A Laudiene pediu para orar para parar de fumar. Eu imagino que é isso. Vamos orar para parar de fumar. Se tiver algum vício específico, porque a gente precisa confessar os nossos pecados uns para os outros. Amém. Já aceitou Jesus como um Salvador.
E vamos orar, senão eu vou agarrar vocês aqui, amém? Pai, rendemos graças a Ti, Jesus. Oh, Jesus, como rendemos graças a Ti. Pelo sacrifício que o Senhor pagou pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pela vida daqueles que ainda não creem, mas vão ter a graça de crer ainda no Seu nome, Pai. Nós agradecemos, Jesus, porque nós não conseguimos mensurar tamanha dor, tamanha renúncia, tamanho sofrimento que o Senhor passou por levar os nossos pecados naquela cruz. Mas hoje nós temos acesso e livre acesso à sala do trono por meio de Ti, Jesus. Porque somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Somente o Senhor é o mediador. Somente o Senhor, por ter pago naquela cruz os nossos pecados por meio do Seu sangue, somente o Senhor pode nos purificar e nos justificar. Meu Deus, eu entrego nessa manhã a minha vida, a vida da Raira, a vida de todas as pessoas que estão aqui nessa live, Pai, diante de Ti. Amém. Meu Pai, tem no nosso meio pessoas que reconhecem, Pai, que precisa do Teu sangue para largar vícios, que precisa do Teu sangue em uma área específica para, Pai, verdadeiramente parar de pecar nessas áreas contra o Senhor, Pai. Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas transgressões. Reconhecemos que somente o Teu sangue pode nos lavar e nos purificar. Jesus, que o Senhor nesta hora venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha justificar-nos do nosso pecado, venha nos ajudar nas nossas fraquezas. Espírito Santo, assim como o altar ele simbolizava o domínio, vem em nós, Espírito Santo, aflorar o fruto do domínio próprio, para que nós possamos resistir ao pecado, para que nós possamos dizer não ao pecado, para que nós possamos permanecer firmes vivendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela também é aquela que nos lava, Pai. A palavra do Senhor nos lava e o sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus é aquele que nos santifica e nos leva a sermos limpos e perfeitos. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por aqueles que reconhecem, Pai, que precisam do Teu sangue todos os dias. E eu peço, Senhor, que aqueles que estão com o coração duro, que não têm mais a prática de chorar diante da Tua presença porque pecou, aqueles que estão com o coração duro, Pai, porque acham que é só simplesmente chegar e pedir perdão, mas não tem mudança de conduta, quebranta os corações, Pai, quebranta os corações, mas nos leva nesse nível, Pai, de arrependimento, no nível de consciência, que sem o Teu sangue, Pai, nós não conseguiremos fazer nada, nós não seremos justificados, nós não seremos santificados, que somente o Teu sangue, somente a cruz nos aproxima de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a vida das minhas irmãs e a minha vida, a vida da Raira diante de Ti, Pai. Que nós possamos estar com o sangue de Jesus sobre nossas vidas, que todo vício, que toda enfermidade, Pai, por conta do pecado, caia por terra em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Eu passei um pouquinho do horário, mas eu agradeço, viu, vocês por permanecerem aqui conosco. Amém. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado. Vou passar para a Rahazinha aqui. Beijo, meus amores. Eu espero que vocês tenham sido tremendamente abençoados. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado cada um de vocês que ficou até agora com a gente, viu? Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser, viu? Beijo!